Sistema Global de Direitos Humanos surgiu da necessidade de criar mecanismos internacionais capazes de proteger a dignidade humana além das fronteiras de cada país. Ao longo da história, ficou evidente que graves violações de direitos humanos podiam ocorrer dentro dos próprios estados, muitas vezes praticadas ou toleradas pelos governos nacionais. Por isso, desenvolveu-se a ideia de que a proteção da pessoa humana não deveria depender apenas das leis internas de cada país. Neste vídeo eu vou explicar como funciona o Sistema Global de Direitos Humanos, especialmente o papel da Organização das Nações Unidas, a ONU, também os tratados internacionais e os mecanismos internacionais de proteção. Você vai perceber que o tema envolve cooperação internacional, fiscalização de violações e construção de parâmetros comuns voltados à proteção da dignidade humana em âmbito mundial. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero atingir 1 milhão de inscritos e a sua inscrição pode me ajudar a alcançar essa meta. Vamos lá! O grande marco para o fortalecimento do Sistema Global de Direitos Humanos foi a Segunda Guerra Mundial. As atrocidades cometidas durante esse período causaram um enorme impacto internacional. Milhões de pessoas morreram em campos de concentração, em perseguições étnicas, em guerras e em práticas de extermínio promovidas por regimes totalitários. O mundo percebeu que era necessário criar mecanismos internacionais mais fortes para evitar novas tragédias humanitárias. Foi nesse contexto que surgiu a Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU foi criada em 1945, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Seu principal objetivo era promover cooperação internacional, manutenção da paz e proteção da dignidade humana. A Carta das Nações Unidas, documento que instituiu a organização, já trazia preocupação com direitos fundamentais e respeito à pessoa humana. A criação da ONU representou uma mudança importante no cenário internacional. Antes disso, predominava uma lógica mais rígida de soberania estatal absoluta. Os países eram vistos como praticamente livres para tratar assuntos internos sem interferência externa. Com o fortalecimento dos direitos humanos, começou a surgir a ideia de que certas violações não poderiam mais ser consideradas meramente assuntos internos dos estados. A proteção da dignidade humana passou a ser considerada interesse legítimo da comunidade internacional. A ONU possui diversos órgãos importantes. Um dos principais é a Assembleia Geral, formada pelos Estados-membros da organização. A Assembleia Geral debate temas internacionais relevantes, aprova resoluções e participa da construção de instrumentos relacionados aos direitos humanos. Outro órgão importante é o Conselho de Segurança da ONU, responsável principalmente por questões ligadas à paz e à segurança internacional. Embora o Conselho de Segurança não atue exclusivamente com direitos humanos, muitos conflitos armados envolvem graves violações da dignidade humana. Também merece destaque o Conselho Econômico e Social da ONU, que possui atuação em temas relacionados ao desenvolvimento social, econômico e proteção de direitos fundamentais. Além disso, existe o Conselho de Direitos Humanos da ONU, criado especificamente para fortalecer o monitoramento internacional das violações de direitos humanos. Esse conselho realiza debates, investigações e avaliações relacionadas à situação dos direitos humanos em diferentes países. Um dos mecanismos mais conhecidos vinculados ao Conselho de Direitos Humanos é a Revisão Periódica Universal. Nesse procedimento, os países membros da ONU passam por avaliações periódicas sobre a situação dos direitos humanos em seus territórios. Outros estados podem apresentar críticas, recomendações e questionamentos relacionados às políticas adotadas pelo país avaliado. Por exemplo, imagine um país acusado internacionalmente de perseguir opositores políticos ou utilizar violência excessiva contra manifestações populares. Durante a revisão periódica, outros países e organismos internacionais podem analisar essa situação e formular recomendações. Outro elemento central do Sistema Global de Direitos Humanos são os tratados internacionais. Tratados internacionais são acordos firmados entre Estados com o objetivo de estabelecer obrigações jurídicas em determinadas matérias. Na área dos direitos humanos, esses tratados procuram definir direitos mínimos que os países signatários devem respeitar. O documento mais conhecido do Sistema Global é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU em 1948. Embora tecnicamente a declaração não tenha surgido inicialmente como um tratado obrigatório,
ela se tornou um marco histórico extremamente importante. A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma direitos relacionados à liberdade, igualdade, segurança, participação social, educação, trabalho e dignidade humana. Ela exerceu enorme influência sobre constituições nacionais e tratados internacionais posteriores. Depois da Declaração Universal, surgiram diversos tratados específicos, voltados à proteção internacional dos direitos humanos. Entre os mais importantes estão o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esses documentos aprofundaram e detalharam direitos previstos anteriormente na Declaração Universal. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos trata principalmente de liberdades individuais e garantias fundamentais. Entre os temas abordados estão liberdade de expressão, liberdade religiosa, proteção contra a tortura, devido processo legal e participação política. Já o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais possui maior relação com saúde, educação, trabalho e proteção social. Também existem tratados internacionais voltados a temas específicos. Por exemplo, há convenções internacionais relacionadas ao combate à discriminação racial, proteção da mulher, direitos da criança, combate à tortura e proteção das pessoas com deficiência. Cada tratado possui um objetivo específico e estabelece compromissos assumidos pelos Estados participantes. Quando um país ratifica determinado tratado internacional, ele assume obrigações perante a comunidade internacional. Isso significa que o Estado deve adaptar sua atuação interna para respeitar os compromissos assumidos internacionalmente. Entretanto, os tratados internacionais não funcionam sozinhos. Para que exista fiscalização mais efetiva, foram criados mecanismos internacionais de monitoramento. Muitos tratados possuem comitês especializados, responsáveis por acompanhar o seu cumprimento. Esses comitês são formados por especialistas independentes, que analisam relatórios apresentados pelos países. Na prática, os estados precisam informar periodicamente quais medidas estão adotando para cumprir os tratados internacionais de direitos humanos. Por exemplo, imagine um país que ratificou um tratado internacional relacionado à proteção da infância. Esse país poderá precisar apresentar relatórios explicando políticas públicas, legislação e medidas adotadas para proteger crianças e adolescentes. Os comitês internacionais analisam essas informações e podem formular recomendações. Além dos relatórios estatais, alguns mecanismos internacionais também permitem o recebimento de denúncias individuais. Dependendo do tratado e das condições previstas, pessoas ou grupos podem apresentar reclamações internacionais alegando violação de direitos humanos. Entretanto, normalmente existem requisitos específicos para isso ocorrer. Em muitos casos, exige-se o esgotamento prévio dos recursos internos do país envolvido. Isso significa que a pessoa deve tentar solucionar o problema dentro do próprio sistema jurídico nacional, antes de recorrer ao plano internacional. Outro mecanismo importante envolve os chamados relatores especiais da ONU. Os relatores especiais são especialistas independentes encarregados de acompanhar determinados temas relacionados aos direitos humanos. Existem relatores voltados a assuntos como tortura, liberdade de expressão, pobreza extrema, violência contra mulheres e direitos dos povos indígenas. Esses especialistas podem realizar visitas oficiais, elaborar relatórios e apresentar recomendações internacionais. Por exemplo, imagine denúncias internacionais envolvendo violência policial excessiva em determinado país. Relatores especiais podem analisar a situação e produzir documentos apontando preocupações e sugestões de melhoria. Outro aspecto importante do sistema global é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Esse órgão atua na promoção e proteção internacional dos direitos humanos, prestando apoio técnico, monitorando situações de risco e auxiliando na implementação de políticas relacionadas ao tema. Também existem tribunais internacionais com atuação relacionada a crimes extremamente graves. O Tribunal Penal Internacional, por exemplo, possui competência para julgar indivíduos acusados de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e agressão. É importante perceber que o Tribunal Penal Internacional não julga estados, ele julga pessoas responsáveis por violações extremamente graves do direito internacional. Por exemplo, líderes políticos ou militares podem ser responsabilizados internacionalmente por massacres, perseguições sistemáticas ou extermínio de populações civis. O funcionamento do sistema global de direitos humanos possui relação importante com a ideia de cooperação internacional.
Nenhum país consegue enfrentar sozinho todos os desafios relacionados à proteção da dignidade humana. Problemas como tráfico de pessoas, trabalho escravo, crises humanitárias e deslocamentos forçados frequentemente ultrapassam fronteiras nacionais. Por isso, tratados internacionais e organismos multilaterais buscam criar padrões mínimos comuns de proteção. Entretanto, o sistema global também enfrenta críticas e dificuldades. Uma das principais dificuldades envolve a efetividade das decisões e recomendações internacionais. Em muitos casos, organismos internacionais não possuem meios diretos para obrigar os países a cumprir integralmente determinadas recomendações. Além disso, fatores políticos frequentemente influenciam o funcionamento das relações internacionais. Países mais poderosos podem exercer maior influência diplomática dentro de certos organismos internacionais. Também existem debates sobre soberania nacional. Alguns governos criticam intervenções internacionais em matéria de direitos humanos, alegando interferência em assuntos internos. Por outro lado, os defensores do sistema internacional afirmam que graves violações da dignidade humana não podem ficar completamente protegidas pelo argumento da soberania estatal. Outro ponto importante é perceber que o sistema global atua de maneira complementar aos sistemas internos dos países. A principal responsabilidade pela proteção dos direitos humanos continua sendo do próprio Estado nacional. Os mecanismos internacionais normalmente funcionam como formas adicionais de fiscalização e proteção. Além disso, o sistema global possui forte influência simbólica e política. Mesmo quando determinada recomendação internacional não possui força coercitiva imediata, ela pode gerar pressão diplomática, desgaste internacional e mobilização social. Por exemplo, relatórios internacionais denunciando tortura, censura ou perseguições políticas frequentemente produzem repercussões relevantes dentro e fora do país envolvido. Outro aspecto interessante é perceber que os tratados internacionais influenciam a interpretação das leis nacionais. Tribunais internos frequentemente utilizam normas internacionais de direitos humanos como parâmetro interpretativo. No Brasil, diversos tratados internacionais relacionados aos direitos humanos passaram a exercer papel importante dentro do ordenamento jurídico. Além disso, decisões de tribunais internacionais e recomendações de organismos multilaterais podem influenciar mudanças legislativas e políticas públicas nacionais. Também merece destaque a atuação de organizações não governamentais internacionais. Entidades como Anistia Internacional e Human Rights Watch frequentemente monitoram violações, produzem relatórios e pressionam governos em relação ao cumprimento dos direitos humanos. Essas organizações ajudam a ampliar a visibilidade internacional de situações graves envolvendo violência, perseguições ou discriminação. Na prática, o sistema global de direitos humanos funciona como ampla rede internacional voltada à construção de parâmetros mínimos de proteção da dignidade humana. Esse sistema envolve tratados, órgãos internacionais, mecanismos de fiscalização, especialistas independentes e cooperação entre países. Entender o funcionamento desse sistema demonstra como os direitos humanos ultrapassam fronteiras nacionais e passaram a integrar o próprio funcionamento da comunidade internacional contemporânea. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito abre caminhos. Conhecer o direito abre caminhos. Eu quero te parabenizar por ter assistido esse vídeo até aqui. Isso mostra algo muito importante sobre você. A maioria das pessoas gosta da ideia de mudar de vida, mas poucas realmente dedicam um tempo para aprender algo novo. Você está aqui porque existe uma meta que continua viva dentro de você. Talvez você esteja começando agora, talvez já tenha tentado estudar antes e encontrado dificuldades pelo caminho. Talvez você esteja procurando uma oportunidade melhor, mais estabilidade ou mais tranquilidade para o seu futuro. Seja qual for o seu motivo, eu acredito que ele merece ser levado a sério. E eu também acredito que a sua história ainda pode reservar conquistas muito maiores do que você imagina nesse momento. Quando eu converso com pessoas que estão se preparando para concursos públicos, eu percebo algo em comum. Muitas vezes, o problema que gera um atraso nas aprovações não é sobre falta de capacidade ou falta de força de vontade. Não. Às vezes é simplesmente uma questão de encontrar o caminho certo. Muitas vezes são pessoas que simplesmente ainda não encontraram o jeito certo de estudar, não encontraram ainda a forma correta de estudar para ter um resultado
mais rápido. Ao longo de mais de 10 anos produzindo conteúdo sobre direito, eu percebi que muitas pessoas tinham exatamente essa mesma dificuldade. Elas queriam aprender, mas não sabiam por onde começar. Algumas nunca tinham estudado direito antes. Outras já estudavam há algum tempo, mas continuavam se sentindo perdidas diante de tantos conceitos, termos técnicos e assuntos diferentes. E foi pensando nisso tudo que eu criei um novo material, que é o Direito Básico para Concursos. É um box com 7 e-books, 7 livros digitais, que reúne as 15 matérias mais importantes para quem deseja construir uma base para concursos públicos. Em cada matéria, eu selecionei os assuntos mais cobrados pelas bancas. O objetivo foi organizar o conteúdo de forma simples, lógica e acessível para quem está começando. Em vez de enfrentar os seus estudos sem ter uma direção, você encontra um caminho organizado para aprender os fundamentos mais importantes. Os materiais foram escritos em linguagem simples e amigável. Ao longo dos capítulos você encontra diversos exemplos práticos que ajudam a transformar conceitos abstratos em situações fáceis de compreender. A proposta do direito básico para concursos é justamente tornar o estudo mais leve e mais próximo da realidade. Eu sempre acreditei que aprender o direito não precisa ser algo complicado, e essa crença acompanha toda a minha trajetória. Lá na escola, eu era uma aluna comum. Eu não era considerada um fenômeno nos estudos, pelo contrário, em muitas matérias, inclusive, eu fiquei em recuperação. Depois, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu decidi levar os meus estudos muito a sério. E o resultado foi que eu me formei com média 9,5, a maior média da minha turma. Inclusive, eu ganhei uma medalha na minha formatura pelo desempenho acadêmico. Antes mesmo de concluir a graduação, eu já tinha sido aprovada no exame da OAB e em 2 concursos públicos. E logo depois da minha formatura, eu já estava tomando posse e iniciando a minha carreira como servidora pública. E eu compartilho isso porque eu quero que você saiba que resultados expressivos não dependem de um talento inato, um talento extraordinário. Eles dependem de dedicação, de constância e de um método correto. Além dos 7 e-books que vão estar ali no Direito Básico para Concursos, eu também disponibilizei ali um bônus especial, que é o curso Aprovação Acelerada. É um curso com 7 aulas, é um curso rapidinho de fazer, com os temas que eu considero fundamentais para qualquer concurseiro. Você vai aprender como criar uma rotina de estudos que funciona, como estudar com mais foco, como memorizar melhor, como lidar com leis e códigos, como definir o seu caminho nos concursos, como desenvolver uma mentalidade mais forte e quais técnicas podem acelerar o aprendizado. Tudo isso foi pensado para ajudar você a estudar de forma mais eficiente. E para que você tenha tranquilidade na sua decisão, o acesso conta com garantia de 7 dias. Então você pode conhecer o material e verificar se ele faz sentido para os seus objetivos. Dentro desse prazo de garantia de 7 dias, você pode acessar os e-books, pode baixar todos os 7 e-books e verificar se faz sentido para você. Então, se você quiser conhecer melhor o Direito Básico para Concursos, basta acessar o link que está na descrição desse vídeo. Mas eu também quero deixar uma coisa muito clara aqui. Eu não quero que você se sinta pressionada a comprar nada. O mais importante é que você continue estudando. O Direito Básico para Concursos é a forma mais rápida que eu encontrei para ajudar quem está começando. Mas você também pode continuar aprendendo através dos conteúdos gratuitos que eu disponibilizo aqui no canal. Eu já gravei mais de 1000 vídeos grátis ao longo dos anos e eu tenho playlists completas sobre diversas matérias jurídicas e sobre técnicas de estudo. Se você assistir alguns vídeos todos os dias e realmente aplicar aquilo que você aprender, em pouco tempo você vai perceber uma diferença muito grande no seu conhecimento. O importante é continuar avançando. Uma página lida hoje vale mais do que um plano perfeito que nunca sai do papel. Um vídeo assistido hoje vale mais do que a intenção de estudar algum dia. Pequenos passos realizados todos os dias produzem resultados que parecem impossíveis para quem observa de fora. E eu tenho a impressão de que você já percebeu isso. Afinal, você chegou até aqui. Isso mostra interesse, mostra curiosidade, mostra disposição para aprender. E essas características costumam estar presentes nas pessoas que seguem em frente quando surgem as dificuldades. Continue acreditando no seu potencial, continue construindo a sua base. Continue aprendendo um pouco a cada dia. Agora eu quero convidar você para assistir a uma lista de vídeos gratuitos que eu vou deixar disponível para você clicar e aproveitar.
Escolha pelo menos mais um vídeo e continue aprendendo hoje mesmo. O seu futuro agradece cada minuto investido nos estudos. Até!